cada uma de nós foi chamada para algo. Não era ninguém, eu tinha um sentimento como se eu não fosse ninguém. O conflito de identidade é quando você não tem uma clareza na sua identidade, né? Eu não fui uma pessoa que já nasci entendendo o meu chamado. Para mim não foi fácil, porque eu queria uma coisa, mas Deus me chamava para outra. E algumas opiniões vêm para nos distrair. Os frutos da obediência, eles são muito generosos. Seja muito bem-vindo ao Vivendo Propósito, o podcast que te inspira a viver o chamado e o propósito com muita coragem e ousadia. Eu estou aqui em mais um episódio com uma pessoa muito especial para mim, Thaís Fernandes, que ela é minha amiga. Amiga, muito obrigada por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com você, que também é uma mulher que me inspira, Amém. Uma mulher linda não só por fora, mas por dentro também. Amém. E eu sei que esses quadros que você tem feito têm edificado muitas vidas, assim como a minha. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém! Mas ela é uma mulher, sobretudo, uma mulher de Deus que é inspiradora. Amém. A vida dela, eu sempre falo isso pra ela, que a vida dela edifica e ensina muito a mim. A forma como ela lida com a casa dela, né? Como ela é zelosa e excelente com as coisas do Senhor. E para mim é uma grande honra ter você aqui, de coração. E eu sei que através da sua vida muitas pessoas vão ser edificadas Amém. Assistindo esse episódio. Amém. Posso perguntar já? Vamos lá. Thaís, você lembra do momento que você percebeu qual era o seu propósito e como foi essa sua descoberta? Lembro sim. Na verdade, entender o meu propósito foi um processo, né? Eu digo sempre que às vezes a gente precisa viver coisas, precisa passar por momentos de dores, momentos de alegrias, momentos que nos ensinam para que a gente possa entender o nosso chamado, né? Eu não fui uma pessoa que já nasci entendendo o meu chamado. Eu me formei em Direito, né? Passei um tempo também no ramo do empreendedorismo, arrisquei, não deu certo. E aí Deus me chamou para um tempo de silêncio, né? Logo quando eu engravidei de Sofia, eu já comecei a sentir esse direcionamento de Deus para um chamado para profundidade. Só que eu acabei sempre priorizando outras coisas, priorizando aquilo que eu achava que era melhor, coisas que eu queria, alimentar mais o meu ego do que a vontade de Deus na minha vida, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade, inclusive, de ser vulnerável e admitir certas falhas, porque eu sempre fui muito forte, durona, colocava uma capa assim de proteção, mas Deus me ensinou que a vulnerabilidade, às vezes quando a gente é vulnerável, a gente se torna até mais forte. E a gente se permite que as pessoas olhem pra gente e vejam a nossa essência, né? Então, quando eu engravidei de Sofia, eu ainda tinha loja, né? Mas Deus já vinha trabalhando no meu coração, tratando no meu coração de que não era para permanecer com aquilo. Mas como eu estava gostando muito do que eu estava fazendo, eu sempre tive um sonho de empreender e tudo, eu insisti e permaneci. Mas já pertinho de Sofia nascer, Deus me chamou assim, de uma forma bem clara e disse: você precisa parar tudo e cuidar apenas da sua família. Só. Ele disse para mim de uma forma muito clara. E na hora eu escutei aquilo e eu disse, e eu chorava, amiga, porque eu pensava: meu Deus, meus sonhos, o que eu quero tanto isso, eu quero ter sucesso nisso e tal. E para mim não foi fácil, porque eu queria uma coisa, mas Deus me chamava para outra. E eu fiquei: eu vou obedecer ou eu vou continuar sendo teimosa? E eu decidi obedecer, sem entender porquê, com muitos questionamentos, com muitas dúvidas. Conversei com meu esposo e eu disse a ele o que Deus tinha falado comigo. E ele simplesmente olhou para mim e disse: o que você acha que é melhor para você? Eu tô aqui para te apoiar. E aí fechei tudo, deixei tudo para lá e só me dediquei à minha família. A Sofia nasceu e quando ela nasceu eu tive a mais certeza ainda de que era isso, porque eu sempre tive um sonho muito grande de ter uma família. O maior sonho da minha vida sempre foi constituir uma família. Nada me dá mais alegria, nada me dá mais significado, mais sentido do que ter a minha família. E uma família alicerçada na palavra de Deus. Amém. Onde Deus está, Deus é o centro, onde o Espírito Santo é presente.
E Deus sabia que eu precisava cuidar da minha filha, que eu precisava cuidar do meu marido. O porquê no começo eu não entendia, mas hoje eu entendo. E hoje Sofia está com 2 anos e 6 meses, e até o dia de hoje, a minha missão, o meu propósito, o que eu faço com todo o amor do mundo, da minha vida, é cuidar da minha família. No começo eu tinha vergonha, as pessoas diziam, você tá fazendo o quê? E eu dizia, nossa, eu ficava com vergonha de falar, sabe, assim, porque infelizmente a gente sabe que a sociedade cobra muito da gente, no sentido de que a gente precisa ter sempre uma resposta que eles querem ouvir. Até porque a gente sabe que a mulher de provérbios, a mulher virtuosa, é uma mulher que cuida da casa, é uma mulher que estuda, que trabalha, que empreende, e a mulher tem várias facetas. Mas a gente também tem que entender que cada uma de nós foi chamada para algo. Sim. Você, Carol, é uma mulher de provérbios, empreendendo no seu negócio, ensinando as pessoas sobre propósito. E eu sou a mulher de provérbios, sendo a mulher que eu sou na minha casa, na minha Amém. família, até o dia que Deus me disser, agora você vai fazer isso. Então, eu entendi a necessidade de ser obediente naquilo que Deus me chamou naquele momento. Foi duro? Foi. Teve dias que eu me questionei muito, teve dias que eu me sentia, tinha um sentimento assim de inutilidade, tinha um sentimento de que não era ninguém, eu tinha um sentimento como se eu não fosse ninguém. Até entender o quanto eu era alguém, o quanto eu era uma mulher Amém. de valor, o quanto eu era uma mulher vitoriosa, fazendo simplesmente aquilo que eu fui chamada para fazer. E os frutos que eu colhi pela minha obediência, em ver minha família crescendo, alicerçada nos princípios da palavra, uma Amém. família onde a gente vê, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, o meu casamento sendo cuidado em cada detalhe, preservado, né? O meu marido, eu sendo sempre aquela que está ali cuidando, orando, intercedendo por ele, o quanto ele precisava de mim. Eu vejo por tantas coisas que já aconteceram, né? O quanto ele precisava de mim durante esses 2 anos. Então, glória a Deus que eu decidi ser obediente, porque hoje eu posso ter a minha Amém. família, que eu sempre sonhei, ali, bem cuidada, preservada, né? E eu tenho paz na minha casa, eu tenho alegria, eu tenho um casamento Amém. abençoado por Deus, graças ao meu passo de obediência, Obediência. né? Então, o quanto é importante a gente saber obedecer a Deus. Muitas vezes a gente, mesmo a gente não entendendo o porquê, mesmo muitas vezes a gente não querendo, achando que há outra coisa melhor, o que importa é a gente realmente decidir obedecer. E Obedecer. os frutos da semente que a gente planta de obediência sempre são Amém. generosos. Amém. Amém. Thaís, houve algum momento em que você enfrentou um desafio muito grande até aqui e como isso te moldou assim até hoje? Eu acho que o meu maior desafio, na verdade, em relação ao meu propósito, foi entender a minha real identidade, assim. Eu sempre tive muitos conflitos, sobre quem eu queria ser, sobre quem eu era, sobre quem Deus me chamou para ser, e entender a Thaís que Deus me chamou para ser me ajudou a ser curada em várias áreas da minha vida, me ajudou a ser transformada, me ajudou a ser mais feliz, porque às vezes a gente se aprisiona muito em sentimentos de comparação, em sentimentos de que querer fazer algo ou ser melhor em algo, onde Deus chamou a gente para fazer outra coisa totalmente diferente. Sim. Então, assim, viver aquilo que Deus me chamou para viver me trouxe paz, me trouxe alegria, mas esse conflito de identidade, eu acredito que não só comigo, mas com tantas outras pessoas, nos deixam perdidas num sentimento assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, para onde eu vou? Como se eu estivesse num labirinto e você caminha, caminha e parece que nunca chega lá. Sim. Porque, na verdade, o que acontece ali é quando você não tem uma clareza na sua identidade, você não tem uma clareza de propósito. Então, você faz muitas coisas que podem até parecer serem legais, mas no final você não se sente satisfeita, você não se sente Sim. completa com aquilo. Então, hoje eu entendo porque hoje eu vivo o meu propósito. Então, eu me sinto completa, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz e como é bom, né? A gente Amém. conseguir chegar nesse nível. Amém.
Amiga, eu vejo o quanto que Deus curou a sua identidade, né? Como você poderia, assim, se alguém está passando por um processo desse mesmo tipo, né? O que é que você poderia falar para essa pessoa? Eu fico muito feliz até com essa pergunta, porque eu sei que Deus me chamou exatamente para isso. Eu vejo em mim um fogo, uma missão, um chamado em ajudar outras mulheres a serem curadas em sua identidade, assim como Deus me curou. Eu sei o quanto é doloroso para uma mulher se olhar no espelho e não conseguir se enxergar, se olhar no espelho e não se amar, seja por palavras que alguém disse que a feriu, seja simplesmente por não se ver como ela realmente é. E eu sei que, independente do físico, existe algo dentro de nós que precisa exalar como um bom perfume. Amém. E diante desse mundo onde a estética fala mais alto, onde o que você tem, o que você faz, a aparência física, o material, sempre fala mais alto. Deus ele chama a mulher para voltar à sua essência. Ele me chamou para ser essa mulher que olha mais para a sua essência e que sabe se prostrar aos pés dele e derramar Amém. sobre os pés dele um bom perfume. E o que eu acho que é um conselho, né, que foi o que eu vivi, é que você se derrame aos pés de Jesus, que você busque dele direcionamento, que independente do que já falaram, de palavras que te humilharam ou te deixaram triste ou te deixaram perdida, que você busque em Deus a sua real identidade, que você busque em Deus a cura, que você busque em Deus um sentido, um significado. E não ouça as vozes ao seu redor, mas ouça apenas aquilo que ele te chamou. Independente do que as outras mulheres façam, você foi chamada para algo único e especial. Amém. E é tão lindo isso em Deus, porque tem áreas da nossa vida que só Ele consegue acessar. É. Né? Eu falo isso porque eu vejo você assim tão linda, não só interiormente, falando para o lugar que Deus te chamou, mas também externamente. Mas tem tantas coisas que a gente passa na vida e tantos processos, e até coisas que a gente ouve mesmo, que às vezes distorcem, né? Como a gente se vê, como a gente se enxerga externamente e internamente, né? Os nossos talentos, os dons que Deus depositou, e também a forma como a gente se enxerga, né? E é tão interessante isso, porque eu jamais imaginaria que você teria vivido todo esse processo se eu te olhasse assim hoje. Assim, a mulher que eu vejo hoje, eu não, jamais imaginaria que Thaís passou por tantos conflitos, porque eu vejo hoje em você essa mulher assim, segura, né? Essa mulher que se reconhece. E como é bom, é como você disse, né? Assim, é interessante, porque na Bethel a gente escuta muito sobre isso, né? Que a vulnerabilidade ela gera conexão com o outro. E muitas vezes a gente olha para pessoas que aparentemente até são tão bem resolvidas, mas que por dentro, né, tem tantos conflitos. Isso, E justamente. como ter uma identidade mesmo firmada em Deus, né, reconhecendo quem somos nele, nos permite viver de uma forma única, né? Como você diz assim, não importa se outras pessoas estão fazendo outras coisas, mas você reconhecer quem você é em Deus te permite viver exatamente aquilo que ele desenhou para sua vida, né? Isso, justamente. Eu queria fazer uma pergunta antes de fazer a final. Thaís, tem algum versículo assim que marcou a sua vida? Tenho. Eu lembro, né, que quando eu era solteira e eu orava a Deus pela minha família, né, que como eu já disse aqui, sempre foi o meu maior sonho constituir uma família. O Espírito Santo me acordou de madrugada e a primeira coisa que eu ouvi foi aquele versículo que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. E naquele momento eu me senti tão amada, tão cuidada. Não tinha nem expectativas do meu marido, do que ia acontecer dali para frente, né? Mas eu tinha certeza de que Deus ele estava cuidando de cada detalhe na minha vida. Amém. E é como eu falei, né? Os frutos da obediência, eles são muito generosos. E naquela época foi uma época que eu realmente estava totalmente consagrada ao Senhor e buscando nele assim aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria, e Deus honrou, né, a minha vida. E eu sei que todos aqueles que se consagram a Deus e que buscam ele de todo o coração Amém. recebem o melhor dele. Amém. Se você puder deixar um conselho para quem está buscando viver o propósito,
buscando descobrir o seu propósito, qual conselho você daria? Eu vou falar, né, aqui do que eu vivi. Número 1 é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em Deus aquilo que Ele te chamou para fazer, é o número 1. Segundo, se associar com pessoas que te impulsionem, pessoas que vão te levar mais alto, que vão te acolher, que vão te amar e que vão enxergar em você quem você verdadeiramente é. E terceiro, não dar ouvido às pessoas que você sabe que não te querem bem ou que não vão te acrescentar. Não dar ouvido à opinião alheia, porque muitas vezes algumas opiniões vêm para nos distrair e para nos tornar inseguras ou com medo. Siga simplesmente aquilo que o Senhor colocou no seu coração e busque com intensidade obedecer a Ele. Amém. Amiga, eu queria agradecer a sua presença, dizer que eu creio que muitas mulheres vão ser edificadas através da sua vida. Eu sei que você tem muitas coisas maravilhosas para compartilhar. Eu tenho amado descobrir mais desse seu lado nas redes sociais, porque eu sei que há algo sobre a sua vida que precisa transbordar para outras vidas, né? Os processos que a gente passa, eles nunca ficam em nós, né? Mas eles edificam e passam por outras pessoas também. Então, ter você como amiga na minha caminhada é muito especial, mas ter você também como uma referência para mim também é muito especial. E eu sei que não só para mim, não só para as pessoas que convivem com você mais perto, mas também outras pessoas que talvez você nem saiba, mas que vão ver o vídeo ou que em um futuro próximo vão saber da sua história e que vão ser edificados através daquilo que Deus colocou na sua vida. Então, muito obrigada por estar aqui nesse dia e é isso. Eu que agradeço, foi muito bom estar com você hoje. Amém. Amém. Muito obrigada por você estar aqui conosco em mais um episódio. E se esse episódio falou com você, você já curte aqui, segue o nosso canal e compartilha com alguém especial. Até a próxima! E aí eu finalizo com o take final? É porque tem um take aí final que eu me bananando toda vez. Peraí, ó. Não, eu esqueci, tá vendo? Nossa conversa antes dava pra ter sido gravada, né? Era, só que aí tem spoiler. Eu já até perdi o papel aqui.